Meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, no Evangelho de hoje, quer nos ensinar, como ensinava os discípulos, para vivermos e termos uma verdadeira espiritualidade, é necessário que nós tenhamos a humildade. Sem a humildade, nós não vivemos concretamente e nem vivemos uma espiritualidade encarnada. Como viver essa espiritualidade encarnada? É olhando para Jesus Cristo, para seu exemplo. Como é que Jesus fez? Como ele vivia a vida de oração? Jesus sempre se colocava num lugar deserto, a sós com o Pai. Ele não rezava diante das pessoas para mostrar para as pessoas que ele rezava. Não. Jesus sempre no silêncio do seu coração, sempre sozinho, diante do Pai. Conosco também deve ser assim. Não devemos falar muitas palavras, porque a verdadeira oração é aquela que sai do coração. É nos colocarmos diante de Deus, de Jesus, como nós somos. É nos colocarmos diante de Deus com a nossa verdade, com a nossa história e dizer como é que nós estamos vivendo, como estamos naquele momento. É sermos transparentes diante de Deus. É claro que Deus nos conhece, nada passa desapercebido por Deus. Ele conhece a nossa intenção, o nosso coração, o que nós fazemos. Antes de nós fazermos, Deus já sabe. Mas é necessário que quando estou diante de Deus, que eu me coloque diante de Deus como eu sou, com transparência. Essa é a verdadeira oração. E nós sabemos que a oração mais perfeita é a Eucaristia.
É o momento onde nós vamos ao encontro de Jesus Palavra, ao encontro de Jesus Eucaristia, e Jesus se dá a nós, se entrega a nós, Ele que faz comunhão conosco, e nos tornamos um com Ele. Ou melhor, deveríamos nos tornar um com Ele, mas nem sempre nós conseguimos, porque nos falta esta humildade. E não conseguimos viver essa espiritualidade porque nós muitas vezes falamos para as pessoas viverem aquilo que nós não vivemos. Cobramos das pessoas aquilo que nós não cobramos de nós. Exigimos das pessoas aquilo que nós não exigimos de nós. Queremos uma conversão sincera das pessoas, mas aquilo que não acontece conosco. Por isso, Jesus nos convida hoje à graça da humildade. Quando nós falamos para alguém, o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso. Por isso, os primeiros a escutar somos nós mesmos. Por isso, quando nós pregamos, quando iremos falar algo para alguém, precisamos refletir, pensar melhor o que nós devemos falar para o outro, como devemos falar, para que nós tenhamos a graça de não apenas cobrar aquilo que nós não estamos vivendo. Como aquele ditado: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E Jesus hoje nos convida a ter um coração humilde. Aquilo que nós queremos que os outros vivam e façam, que nós possamos também viver e fazer primeiro. Mas isso só nós conseguiremos quando nós tivermos a graça de reconhecermos que precisamos ser humildes, que precisamos acolher a palavra de Deus e que, a exemplo de Jesus, nós também sejamos um outro Cristo para os nossos irmãos. Que assim seja.